Os magnatas dos cartórios, a gente já sabe o que é tudo, as máfias dos cartórios, e os milionários do judiciário. A gente pode olhar esse tipo de vídeo ainda hoje ou não? Porque teve uma jornalista agora que ela divulgou o salário de funcionários públicos que ganham muita grana, juiz e tudo mais lá. E ela levou uma multa de 600 mil. Então eu não sei se a gente pode mais falar contra, ou melhor, extrapolar os fatos, sabe? Porque isso foi o que acusaram ela. Né? Ela fez uma reportagem mostrando quem são os funcionários públicos que mais ganham dinheiro, e um dos juízes que estava na lista botou um processo nela e ganhou automaticamente, porque... Tu acha que um juiz vai ficar contra o processo que um juiz está colocando contra o jornalista ou não? O que vocês acham? No bananil, no bostil, no cuzil, no macaquil. Vocês acham o quê? Vocês acham que um outro juiz vai julgar um processo que uma juíza colocou contra o jornalista a favor de quem? É aquela coisa, por que você não bota o Estado na justiça? Eu vou botar o Estado na justiça pro Estado decidir se o Estado tá incorreto. Então, tipo assim, aí... falaram que a mina era a favor da censura antigamente, não sei o que, papai agora tomou no rabo, entendeu? Cara, eu não consigo ficar feliz com isso, mesmo se a mina é mais esquerdista ou não, a jornalista, eu não consigo ficar feliz com isso. Porque eu vejo que a liberdade de expressão precisa ser total e restrita e limitada em todos os aspectos. E se a pessoa cometeu algum crime, imputar algum crime ou fomentar algum crime, que ela seja julgada pelas leis que já existem hoje. Simples, é uma coisa tão básica que é bizarro. Então, tipo, eu não sei se eu posso olhar isso, os milionários do judiciário, porque vai dizer o quê? Vai dizer que os caras têm um salário nababesco e as esposas de todos os ministros do STF têm escritórios de advocacia, e todas as mulheres dos ministros passaram a ser as top 10, top 11 advogadas mais bem pagas do Brasil. E aí, será que se eu divulgar isso, eu fizer um react disso, será que eu não estou cometendo um crime de extrapolação dos fatos? E aí comentaram pra mim lá da Zero Hora, se não me engano foi de Porto Alegre, né, que fez essa pesquisa aí, e falaram assim, é um fato que a mulher ganhou 600 mil por mês? É um fato. Os dados do salário dela são públicos? São públicos. Qual foi o crime? O crime foi ter divulgado isso. É tipo os descontos do INSS, né? Só foram crime porque foi pego. Só é crime quando é aquela coisa, quando a tua mulher vai de tarde pra fazer academia e ela volta com o cabelo molhado. Teve crime ou não? Se ninguém vê, né? Se os olhos não vê, o coração não sente, não é mesmo? Vamos olhar esse vídeo aqui, que eu gosto muito dos vídeos do André lá. Por mês por habitante. Ó, vamos lá, vamos ver. Vamos lá. Esse é o Distrito Federal. De acordo com a PNAD, o Distrito Federal é a unidade federativa com a maior renda per capita no país. Por que será? R$ 3.300 por mês por habitante. Por que será? Porque todo o funcionarismo público tá lá e todo mundo que trabalha pra eles, presta serviço pra eles, e é uma suruba consanguínea de roubo. É foda, né, velho? É isso aí. Quase o dobro da média do país. Dentro do Distrito Federal, a região mais nobre é o Lago Sul. Com um pouco mais de 26 mil habitantes, a renda média de um morador do bairro é de aproximadamente R$ 23 mil por mês, segundo dados da FGV Social. Todos seres humanos produtivos que agregam para a sociedade, eu tenho certeza absoluta que todos eles são seres humanos que produzem mais do que consomem, não é mesmo? O que faz do Lago Sul não só o bairro mais rico do Distrito Federal, mas também de todo o Brasil. Em média, um habitante do Lago Sul é tão rico quanto um habitante da França, Reino Unido ou Nova Zelândia. Do outro lado, nós temos a cidade. Deve ter muita indústria lá, né? Muita coisa legal, assim, deve ter muito empresa de eletrônico e coisa arada, né? Engenheiros. Deve ser um lugar super produtivo. Estrutural. Com um pouco mais de 45 mil habitantes, essa é a região mais pobre do Distrito Federal. Com uma renda média de R$ 486 por pessoa. Que isso? Isso é Bolsa Família? Os moradores da Estrutural são tão pobres quanto habitantes do Iêmen ou do Zimbábue.
E essa desigualdade de renda tem um impacto profundo na vida dos habitantes dessas duas regiões. Enquanto a expectativa de vida no Lago Sul passa de 80 anos, na estrutural ela mal chega a 73. Ah, mas e aí? Então, já que o pobre não vive mais que 73, a gente põe a aposentadoria para 76. Aí, entendeu? Que delícia! 90% das residências no Lago Sul tem internet banda larga, só 38% na estrutural tem o mesmo acesso. Um quarto da população da estrutural ainda sofre com esgotamento a céu aberto, enquanto que no Lago Sul isso não é um problema. Mas por mais absurda que essa... Tá entendendo por que os políticos não conseguem ter empatia? Porque eles vivem num mundo diferente do nosso, cara. Os caras vivem num mundo diferente do nosso, cara. Essa desigualdade possa aparecer, tem um bairro ainda mais rico no Brasil, chamado Juizlândia. Adivinha quem que sustenta essa galera? Chuta aí, quem é que sustenta essa galera? Pagando mais de 30% de imposto na comida, num botijão de gás. Na realidade, ela é a representação de todo o grupo de 18.265 juízes e desembargadores ativos. Cara, esse vídeo... Como é que esse cara... Ô, André, espero que esteja tudo bem com você e com a sua família, tá, irmão? Caraca, velho. Criticar essa galera não vai dar bom ano que vem. Ano que vem nós vamos todos ser presos. No Brasil. Cale a boca, senhora! Sente-se! Ele acha que pode fazer o que quiser. Retira daqui agora. O senhor tá inseguro, doutor. O senhor parece o poodle latindo pro pitbull. Um país ainda tão pobre quanto o nosso, a Essa é a galera que tá lá em cima. Essa é a galera que caga ouro. elite do judiciário forma uma casta à parte. Uma verdadeira aristocracia togada que compromete não só o dinheiro público, mas toda a nossa economia. Aliás, nós prendemos, tem gente que solta. Nesse vídeo eu vou te mostrar como o judiciário brasileiro se tornou um Eu lembro uma vez um vídeo, eu não consegui achar ele pra fazer react pra vocês, mas era 2 ministros do STF, onde um falou assim, ó, eu vou mandar fechar o escritório de advocacia da tua mulher amanhã. Cara, eu lembro até hoje. O cara falou assim, ó, eu vou mandar fechar o escritório da advocacia de direito da tua mulher amanhã. E o cara, eu vou mandar fechar da tua. Esse cara assim, tá ligado? E agora, chamando a atenção de que parece que vão botar aquela lei Magnitsky, sei lá, que vão ir atrás dos togados e vão atrás dos escritórios de direito das mulheres. Aí eu falo, tudo tá fazendo cada vez mais sentido nessa minha mente perturbada aqui com o supletivo de 2º grau, tá ligado? dos mais caros e ineficientes do mundo. E como que isso importa tanto Não vamos reclamar da ineficiência estatal, tá? Pera aí. Ineficiência estatal é bom. Quanto mais ineficiente, melhor. pro seu bolso, mesmo que você nunca tenha pisado num tribunal. No dia 25 de fevereiro de 2024, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, publicou uma coluna na Folha de São Paulo intitulada "Quanto vale o Judiciário?". A opinião do ministro é deixada bem clara já no subtítulo: inestimável. Justiça não se mede em dinheiro. Se eu tivesse lá, eu ia falar a mesma coisa também. O texto é uma reação do ministro contra a onda de insatisfação com o custo e os privilégios que o judiciário brasileiro acumula, que, sinceramente, você não precisa nem se esforçar muito para encontrar. Realmente, o termo servidor público começa... Isso olhando apenas o que a gente consegue enxergar, né? Não vamos nem falar de outras coisas, né? Vamos pensar que essa galera... Vamos pensar que só tem aqueles benefícios ali, né? Vamos pensar que não tem nada mais, né? Vamos pensar que não tem mais nada. a parar de fazer sentido a partir do momento em que, num país tão pobre e desigual quanto o nosso, o orçamento de comida para os nossos servidores inclua 1,1 milhão de reais em medalhões de lagosta. Eu acho justo. Eu acho que o Supremo tinha que passar uma lei que eles tinham que poder chegar na tua família uma vez por mês e bater na tua mulher e nos teus filhos. E tem que fazer, sabe por quê? Porque o povo não faz nada. O povo é submisso, o povo baixa a cabeça, o povo é bovino gadoso.
Isso não. Eles não. E aí que tá, cara. Eles foram pegando, puxando, sabe? Dando um passinho, dando outro passinho, dando outro passinho. E ninguém tá falando nada. Sabe o que o povo tá preocupado? Que o povo tá preocupado com o Big Brother, irmão. Com o preço da Heineken. Como é que tá a Heineken? Como é que tá a Ambev? A Ambev tá bem? Tem churrasco, cerveja e cigarro? Tem e puta barata, tem mulher mal depilada? Tem, então já era o Brasil, é isso aí. Na tela da TV, no meio desse povo, você vai cheirar meus ovos. E vinho. E o fato de que o STF literalmente custa mais por ano do que a família real britânica. O STF, entretanto, apesar de ser a instância mais alta do judiciário brasileiro, acredite ou não, a menor parte do problema orçamentário. Sim, a menor parte, já que os salários dos ministros tendem a respeitar o teto constitucional de R$ 46.366, o que já é um valor extremamente generoso. Eu fui dono de uma das maiores lojas de informática do Brasil, a chipart.com.br. Minha marca foi vendida logo após o Lula ter ganho as eleições, porque eu falei, eu não vou mais trabalhar para pagar imposto para esse filho da puta, né? Eu fui dono de uma das maiores lojas de informática do Brasil. Eu nunca, na minha vida inteira, ganhei R$46 mil em um único mês. Nunca, em nenhuma... Minha empresa chegou em meses faturar 1,7, 2 milhões de reais em um único mês. Os meses mais pica da galáxia. Nunca chegou nem perto disso. Produzindo pra um caralho. Sem dormir, trabalhando sábado, trabalhando domingo. Generoso em um país onde o trabalhador médio ganha menos de R$ 3.400 por mês. Barroso, Toffoli e Moraes, que recebem esses salários, são nomes que você provavelmente já ouviu. Agora, Glauco Antônio... Bom, por motivos de segurança pessoal, é melhor eu não citar esses 10 nomes aqui. Mas esses são os 10 juízes e desembargadores do Tribunal de Justiça de Rondônia. Cara, que bom que tu não citou o nome dessa galera, velho. Que bom que tu não citou o nome dessa galera, fico feliz. Que em fevereiro do ano passado ganharam cada um mais de R$1 milhão líquido. Líquido é dinheirinho que caiu na conta já com os impostos descontados, tá? Líquido é pra gastar. As suas contas. R$1 milhão, já descontado todos os impostos. Mais de 10 anos como dono de uma das maiores empresas de informática do Brasil e eu não tenho um patrimônio de R$1 milhão. Alguma coisa eu errei muito forte, cara. Alguma coisa... Foram dezenas de milhares de computadores vendidos. E eu não tenho um patrimônio de R$1 milhão. Num único mês. Esse vídeo já é perigoso o suficiente para eu estar fazendo, então eu não vou citar os nomes aqui. Mas essa informação é pública e está disponível na matéria do Estadão. Mas isso é que é foda. Olha só, a informação é pública. A informação é pública. Qualquer pessoa pode achar essa informação. Mas se tu divulgar, tu pode ser punido por isso. Que eu vou estar linkando aqui embaixo. E também no site do Portal da Transparência do Tribunal de Justiça de Rondônia. Quando questionado pela imprensa, o tribunal alegou que os pagamentos efetuados, identificados pela rubrica Vantagens Eventuais, se refere... É por isso que eu falo pra vocês, o salário de político não importa, porque o salário é o menor dos custos que eles inserem na gente, cara. O salário do político, o salário do... Um amigo meu era funcionário público. Aí ele falou pra mim, André, eu tiro 30 pau por mês. Aí eu falei, pô, mas não é 30 pau, cara. Entrei no Portal da Transparência, botei o nome dele completo. Eu falei, cara, teu salário é 5 mil e pouco, você tá me fudendo, filho da puta. Ele me mandou uma foto do Prolabore dele. Cara, veio com de capa dura, cara. É capa dura, bagulho, de tanto benefício que tem. O salário dele era o menor, era literal, eu juro, mas eu que Bafomé me leve. Que o rei das trevas abra um buraco no chão e me leve agora. O salário do filho da puta era o menor dos ganhos dele. E um empregado qualquer. Um empregadinho.
Sacou? Era um empregadinho do governo. E ele já tava tirando praticamente 30 mil líquido por mês. E o salário dele era 5 pila. Ao adicional por tempo de serviço, indenização de férias e outros direitos que estavam acumulados, os quais foram devidamente autorizados pelo Conselho Nacional de Justiça. Será que o Conselho Nacional de Justiça, que são outros funcionários públicos, vão votar para que outros funcionários públicos consigam um benefício nababesco? Ah, não, claro que não. Claro que não, cara. Será que enquanto as leis são criadas por bandidos, as leis vão beneficiar os bandidos ou as... Ah, para, André, para com essas teorias da conspiração. Essas vantagens eventuais e indenizações são a ferramenta através do qual um juiz ou desembargador, que deveria ganhar pela lei, no máximo R$ 46.300, que já é um salário... Cara, eu com 46 mil reais por mês, eu ia andar na rua com a música do Rei do Gado ligado o dia inteiro. Tá ligado a música do Rei do Gado? A música do Rei do Gado ia botar um chip daquele do Elon Musk na minha cabeça, ela ia tocar o dia inteiro na minha cabeça. Conseguem ganhar mais de 1 milhão. A grande sacada do judiciário brasileiro, não contente em conseguir comprar uma casa por ano com o seu salário, foi acumular esses penduricalhos. Como, por exemplo, auxílio moradia de R$ 4.300 por mês, mesmo para juízes que já têm casa própria, auxílio alimentação, auxílio saúde, auxílio creche, adicional por tempo de serviço, licença prêmio não gozada, indenização por férias não gozadas, gratificação por acúmulo de função, ajuda de custo para mudança. Eu tô olhando isso aqui e eu chego a estar babando de alegria. E gratificação por convocação ao tribunal. Eu perdi até o fôlego aqui. E sabe a melhor parte? Como esses auxílios, vantagens e verbas indenizatórias são considerados como benefícios e não como parte real do salário, Não paga imposto de renda. a maioria deles não paga 1 centavo de imposto. O resultado disso é o... Quem tem que pagar imposto é você. Ó, vocês têm 6 dias pra pagar pra fazer a declaração de vocês. Quem não fez tá fudido, tá? Quem não fez tá fudido. atentado contra o bom senso que essa pirâmide representa. 63.816 juízes e desembargadores recebendo mais de 100 mil reais por mês. Mais que o dobro do teto constitucional. Dizer que essas pessoas vivem numa realidade paralela, num país onde metade da população não tem acesso a coleta e tratamento de esgoto nas suas residências. Mas é graças a essas pessoas que não têm esgoto, que vivem doente, que ficam naquela corrida de hamster, não conseguem ter acúmulo de capital para evoluir. É graças a essas pessoas que pagam mais de 50% de tudo que elas ganham numa CLT, mais de 30% de imposto na comida. São graças a dezenas de milhões dessas pessoas que essa galera lá em cima consegue ter as coisas. É um eufemismo. E se essa falta de tato não é óbvia da parte do Barroso, bom... Se eu fosse um desses caras, eu ia vir com a minha toga sempre com o pau pra fora. Eu ia passar uma canetada dizendo, agora eu posso trabalhar com o meu pau exposto. Eu ia fazer isso, cara, eu ia chegar nos lugares sempre com o pau pra fora. Meu pau ia estar sempre exposto e quem reclamar ia tomar multa. Pergunta a qualquer juiz ou promotor o que eles acham sobre o tamanho do próprio salário, que vocês provavelmente vão... Tá no meu direito, tá dentro da lei. Ouvir algo como isso aqui. Vários fake news falando que juiz ganha 200, 400 milhões de reais. Eu brinco quando eu leio isso, que alguém tá ficando pelo menos com grande parte do meu salário. Isso aí é uma campanha difamatória mesmo que vem sendo realizada. O subsídio, na verdade, fica em torno de R$ 24.100 líquido. Aí nós temos por volta de R$ 5.000, que é auxílio alimentação e auxílio saúde e algumas outras verbas que vêm sendo pagas, que são indenizatórias, que são autorizadas pelo Supremo e pelo CNJ, ou seja, não existe nenhum... Não, mas se tem um outro funcionário público falando que eu, como funcionário público, posso ter um benefício, quem sou eu para negar? Está no meu direito. Ilegalidade em relação a isso. Então, com tudo isso, chega em média aí de R$ 45 líquido. E tem uma boa aposentadoria, então? Não.
Infelizmente não, devo ganhar e Ah, imagina, tadinha, não vai ter uma aposentadoria boa. Tadinha dela. pelo menos só metade. Você imagina, só uns 22, 25 mil por mês de aposentadoria. Deve ser bem ruim, hein, cara? Deve ser bem ruim. Desse valor que eu acabei de falar. E quem está entrando atualmente na magistratura é um absurdo, porque vai ficar aí 40 anos trabalhando e vai aposentar com o teto do INSS, que hoje é 7 mil. Ou seja, Ninguém vai querer ser mais juiz. O problema todo é esse, né? Não, mas aí que tá. Se ganhando 50 mil por mês, ela não consegue fazer uma aposentadoria pra ela privada, comprar uma casa por mês, um apartamento por mês. Cara, é difícil, né, cara? Pô, a vida dessa galera deve ser difícil. Você tá entendendo por que essa galera não consegue ter empatia com o povo? Vocês conseguem entender? Se eu ganhasse 45 mil por mês, eu não teria empatia com nenhum de vocês, cara. Você tá entendendo que essa galera, eles vivem num lugar tão alto, mas tão absurdamente fora da realidade, onde tem porteiro pra abrir a porta, onde tem gente pra puxar a cadeira, tá ligado? Na cabeça deles, aquilo, a gente se acostumou muito facilmente a um padrão de vida melhor. Na cabeça deles, aquilo é o comportamento normal do planeta Terra. Tá ligado? Lembra do cara falando lá que ganhava 20 e poucos, há anos atrás, um cara lá um político ali falando que ganhava 20 e poucos mil por mês, que era um miserê, que não dá pra viver com aquilo? Vocês lembram disso? Aí ele fala, por isso que o político rouba, porque não dá pra viver com isso. Cara, como é que a sociedade deixa isso acontecer, cara? Como é que a sociedade deixa essa desigualdade acontecer? Porque essa desigualdade toda que eles falam do Brasil, eles sempre comentam dos empresários, mas nunca falam do umbigo deles, né? Nunca falam que os 12, 13 milhões de funcionários públicos que geram toda essa desigualdade dentro do Brasil. Isso eles não falam, né? É curioso a entrevista da juíza na rua, que um juiz que entra a partir de agora recebe só 7 mil reais por mês. Bom, para infelicidade Não, é a aposentadoria, o teto do INSS. de todos nós plebeus, essa precarização O salário é alto ainda. não atinge juízes que já entraram na carreira. Um juiz aposentado hoje ainda recebe, em média, 35 mil reais mensais, enquanto que a aposentadoria média de um trabalhador do INSS é de R$ 1.863 reais mensais para aposentadorias urbanas e de R$ 1.415 reais para trabalhadores rurais. Mas essa média aí também esconde muitas aberrações. Por exemplo, em 2024, 8 dos 10 juízes mais bem pagos do Brasil eram aposentados. Esses juízes aposentados, aliás, todos vinculados ao Tribunal de Justiça de Rondônia. O Tribunal de Justiça de Rondônia. Receberam entre 2 milhões e 2,5 milhões cada um nas suas contas bancárias. Você consegue imaginar você estar sentado sem fazer porra nenhuma? Isso eu comentei pra vocês um tempo atrás. Eu falei, cara, eu morava num prédio, né? Num prédio é um prédio que é 850 pau cada apartamento. Um prédio ok, né? E tinha um pessoal lá naquele prédio que os caras compraram, acho que foi 2 apartamentos. Foi 2 ou 3 apartamentos e juntaram que era um apartamento inteiro, né? Pra eles. Porque um apartamento só de 100 metros era muito pouco, né? E aí eu sempre estranhava, porque sempre tinha 2 BMW na garagem. Uma era uma... Eu acho que era uma X6 ou uma X5 e a outra era uma X3, né? E aí eu cheguei pro porteiro e falei, cara, de quem que é aquelas caminhonetes lá que estão sempre lá, aquelas BMW? Ah, é de um funcionário... Eu não vou falar qual que era o ramo, mas era um funcionário público que ele acabou de comentar aqui. Um funcionário público aposentado. Eu falei, pô, ele tem 2 BM? Tem, uma pra ele e uma pra esposa. Eu falei, tá, mas os caras não saem? Não, eles não saem, ficam só por casa. Essa galerinha aí. Essa galerinha ganhando 100, 150 pau por mês aí de boa, tá ligado? E simplesmente, do nada, pingar 2 milhões na sua conta. Você se sente ofendido, indignado com esses privilégios, talvez? Pois deixa eu te lembrar que a maior punição que um juiz pode sofrer para quando ele comete alguma infração grave não é ser demitido como qualquer outro servidor público normal, mas sim é a aposentadoria compulsória. Lembra agora, há poucos dias atrás, temos um vídeo aqui no canal onde a gente falou sobre o pessoal que tava vendendo sentença. Tinha uma galerinha vendendo sentença, aí a polícia foi lá,
com escuta, com câmera, filmaram, entregaram uma mala de dinheiro pro cara pra comprar uma sentença de um juiz. Então, foi tudo. Foi filmado, foi gravado. O cara não teve nem a apostadoria compulsória. 6 meses de gancho. Vai ficar 6 meses em casa pra repensar suas atitudes. Passou 6 meses, o cara voltou a trabalhar. Devolveu aquele dinheiro que foi filmado e tudo. Não, é dele aquele dinheiro agora. É dele, foda-se, você vai fazer o quê? Quem manda nesse país é um narco-estado. Os narcotraficantes que estão lá no topo, muito acima de toda essa galera, ficam lá assim, ó, controlando essa galera toda. Cara, e é isso aí, cara. Esse é o nosso Brasil. Você precisa se esforçar, trabalhar para tentar fugir desse país filho de uma puta, cara. Essa terrível punição custa aos cofres públicos a bagatela de 59 milhões de reais por ano. E nos últimos 15 anos a justiça aposentou 123 juízes dessa maneira, pelos mais variados motivos, desde corrupção passiva até assédio sexual. Um dos casos mais recentes inclui um juiz federal que comprou fazendas no valor de 33 milhões de reais, mas não conseguiu comprovar a capacidade financeira para ter construído esse patrimônio. Amigo meu trabalhava numa empresa de energia do Brasil, numa estatal de energia. Aí ele comentou o seguinte, teve um desses caras grandão aí da política que comprou uma série de fazendas numa área onde não tinha nada, né? Não tinha rua, comprou uma área de terra lá e tal, no interior do interior do interior. E a empresa dele, uma empresa de energia estatal, teve que levar energia até essas áreas de terra. E aí foi falado com o prefeito da cidade, o prefeito da cidade conseguiu levar também saneamento básico para essas áreas de terra. Automaticamente uma área de terra de 1 milhão de reais passou a valer centenas de milhões de reais. É assim que o Brasil funciona. É assim que algumas pessoas se perpetuam no poder e ficam ricas para sempre cada vez mais. Esse Brasil é o país do golpe, é o país do estelionato, é o país de quanto mais corrupto, sujo, vagabundo e bandido você for, mais benefício você tem. Depois da punição... Ó, o SEI mandou 5 aqui, ó. 40k por mês seria gastar 10k por mês entre escola particular, seguro de vida e dos filhos. Quem tem 2 filhos para ver bem é 20k para cima no Brasil. Um dia a gente chega lá. Então, o juiz encerrou a sua carreira aos 58 anos de idade, milionário, aposentado, recebendo do Estado brasileiro até o seu falecimento. E bom, para você só resta pagar a conta e não reclamar. Se reclamar, pode fazer um ataque à democracia, né? O Brasil gastou cerca de 133 bilhões de reais com o sistema judiciário só em 2024. 133 bilhões de reais. Eu nem vou abrir o pobrômetro aqui pra gente fazer o cálculo disso, mas isso é mais dinheiro do que gasta o SUS, tá? Isso é mais dinheiro do que gasta todo o SUS para o Brasil inteiro. Para colocar isso em perspectiva, isso é mais de 60% do orçamento federal para a saúde, 20%... O SUS tá 215 bilhões? 215 bilhões para a saúde? Ok, eu estava errado. 200, vou anotar esse número, hein? A mais do que todo o gasto federal com educação e é mais do que o PIB de 6 dos 7 estados do norte e 6 dos 9 estados do nordeste. De fato, o gasto do judiciário é tão André grande foi que pego na mentira. Ele supera o PIB do Acre, Amapá, Roraima e Tocantins juntos. A comparação internacional é ainda pior. O judiciário brasileiro custa cerca de 1,3% do PIB, mais que 4 vezes a média mundial. É o segundo judiciário mais caro do mundo, atrás só de El Salvador. Na sua coluna na Folha de São Paulo, o ministro Barroso defende o custo desproporcional do judiciário, dizendo que a justiça brasileira é provavelmente a mais produtiva do planeta. Eu ia falar exatamente isso se eu estivesse lá dentro, hein?
Porque o que eles conseguem produzir lá dentro é foda, cara. Eles conseguem produzir provas, eles conseguem produzir um monte de coisa mesmo, né? Eles conseguem produzir bastante coisa, né? Na realidade, o Brasil gasta 10 vezes mais com o judiciário do que os americanos e 4 vezes mais que os alemães. Por que o Ricardo entrou embaixo da mesa ali, doutor? E mesmo assim, a gente tem 3 vezes menos juízes per capita do que a Alemanha e os nossos julgamentos demoram de 3 a 10 vezes mais tempo para sair do que lá. Os nossos magistrados estão entre os mais bem pagos do mundo e a nossa justiça entre uma das mais lentas do mundo. O tempo médio para a resolução de um processo pendente no Brasil é de 4 anos e 3 meses na justiça. Por que a justiça demora tanto no Brasil? Por quê? Porque existe a prescrição do crime. Se você cometer um crime e o Estado não conseguir julgar ele num período X, aquele crime é como se não tivesse acontecido. Então, os estímulos são para que, se você é um cara que é a favor do Estado e participa das tramóiazinhas com eles, você não vai nem ser julgado, vai prescrever a tua pena. Olha só, o Lula, ele não foi inocentado pelo STF. Eles falaram, vão ter que rejulgar todo o processo do Lula de novo. Só que daí o que acontece? Se eles começassem a julgar novamente o Lula do início ao fim, primeira instância, segunda instância e terceira instância, o julgamento do Lula na primeira vez demorou 5 anos. Se eles demorassem 5 anos novamente, que era o que provavelmente ia demorar, o Lula já ia bater acho que os 90, 89. Tem uma idade X que ele também já não pode mais ser condenado. Tá ligado? Então, eles nem começaram a julgar o Lula de novo, porque não ia dar tempo hábil para conseguir condenar ele de novo. Mesmo que tenha todas as provas que precisa. Só que enquanto o Lula teve primeira instância, segunda instância e terceira instância para julgar o caso dele, demorou mais de 5 anos o julgamento dele. Romulo mandou R$10. André, um cara foi preso aqui na minha cidade ontem pela 15ª vez por roubar uma bicicleta. Segundo a polícia, ele foi condenado a roubo simples. O cara tava rindo no jornal. Eu não espero mais nada desse país. A bandidolatria que tem no país. Então, olha só, Lula, primeira, segunda e terceira instância. Bolsonaro vai ser julgado por quem? Direto pra terceira. Você tá entendendo? Você é da patotinha? Você é da patotinha? Tu pode ver quantos desses políticos tem não sei quantos processos engavetados e não sei o que. O processo está engavetado. O processo prescreve em 3 anos, em 4 anos, em 5 anos. Se eles falar com os amiguinhos deles lá e o processo deles não der andamento, prescreve. E é como se o crime não tivesse existido. O crime pode ter sido existido, mas graças à ineficiência estatal, eles não conseguiram julgar a tempo, portanto a pessoa é livre. Entendeu? Só que, claro, isso em países desenvolvidos é um absurdo. Tu parar pra pensar que um cara vai demorar 4 anos para ser julgado. É inadmissível. E aqui como o meu xará comentou no vídeo aqui, a gente tem uma das justiças mais caras e uma das mais lentas, o que meio que não faz muito sentido, mas é assim no Brasil. Mas lembrando, a justiça só é rápida quando é para julgar os inimigos, né? Quem tá contra o sistema deles. Quem tá a favor, aí não julga, aí negocia. Federal, 4 anos e 5 meses na Justiça Estadual e no caso das execuções fiscais, o tempo médio chega a 7 anos e 9 meses. Para comparação, o tempo médio para resolução de um processo na França... Você tá entendendo que sonegar imposto é um benefício no Brasil? Sonegar imposto é um benefício no Brasil. Você usa sonegação fiscal para alavancar a sua empresa, é o que tá dizendo aqui. Essa demora para julgar esse tipo de coisa... Quer dizer o quê? Que vale a pena você fazer merda, entendeu? Ainda mais se tu comprar um prefeito, se tu comprar uns fiscalzinho, aí se tu botar um envelopinho aquele no Natal, mandar aquele envelopinho gostoso, entendeu? Pagar um resort pra essa galera pra fazer, vamos fazer lá um evento onde pessoas vão discursar e tá todo mundo lá com os envelopinhos, tá ligado? Eu lembro uma vez, cara, eu fui num evento no Texas, né? Fui num evento no Texas, lá era NVIDIA, né? E quando a gente chegou do hotel, a gente foi num lugar almoçar, a gente chegou no hotel, tava assim uma caixona de presente, tinha uma placa de vídeo dessas aqui, tá ligado? Não era essa aqui, né? Mas tinha uma placa de vídeo dessas aqui, né? Lá em cima da cama, um envelopão, uns bagulho pra comer, umas paradas e papapá.
Você imagina o que não rola nesses encontros que essas galera tem aí, cara. Vocês não imaginam o que não deve rolar, né, cara? Que tem um dos sistemas de justiça mais lentos da União Europeia, é de 1 ano e 8 meses. Na Coreia do Sul é de apenas 5 meses. E toda essa demora, muitas vezes aliada com interpretações bastante criativas das nossas leis por juízes Brasil afora, acaba gerando um custo ainda mais alto para a sociedade, aumentando a imprevisibilidade das decisões e gerando aquilo que nós economistas chamamos de insegurança jurídica. Um estudo da FEComércio de São Paulo estimou que o custo direto da insegurança jurídica no Brasil para as empresas ultrapassa 9 bilhões de reais, em razão das leis ambíguas e decisões judiciais que frequentemente divergem da legislação vigente. Para o ministro Barroso, essas queixas são infundadas e há, abre aspas, uma certa lenda de que haveria insegurança jurídica no Brasil. Enquanto isso, o STF... Cara, tudo que eu leio dessa galera dá vontade de vomitar, cara. Tudo que eu leio dá vontade de vomitar. Como colegiado, determinou que pode cobrar retroativamente impostos, caso ele mude a sua interpretação de decisões tributárias já julgadas e nas quais não cabe mais recurso. E o ministro Toffoli, em decisão monocrática, suspendeu uma multa de mais de 10 bilhões de dólares da JF. Eu não vou falar o que eu penso sobre isso, cara. Eu não vou falar o que eu penso sobre isso, tá? Eu não vou falar. Não quero perder meu canal, não quero perder nada. Eu tô tranquilo, cara. Empresa dos irmãos Wesley e Joesley Batista, da qual a sua esposa, Roberta... Esses caras são o Felipe Neto dos empresários, né, cara? O Felipe Neto sempre tá com a opinião incorreta. Esses caras sempre estão no lugar errado, né? Roberta Rangel é advogada. O custo de oportunidade do orçamento faraônico do judiciário também é algo extraordinário. Se a gente cortasse metade do orçamento deles, ou 66,5 bilhões de reais, a gente ainda assim teria o segundo judiciário mais caro do planeta, mas com o dinheiro que sobrou, daria para construir aproximadamente 6.650... Não, André, aí é foda, irmão. Vai construir escola pra quê, cara? Na real, alguém aí de vocês... Eu entendo que ele tá botando um número aqui pra gente ter uma noção do que seria feito, né? Mas, sinceramente, vocês acham que construir escola no Brasil ajuda alguma coisa? A gente tem que construir presídio, vala rasa. Eu não sei. A gente tem que construir outra coisa, cara. Esse dinheiro tem que ser gasto com outra coisa, cara. Escolas de ensino fundamental e médio. Escola pra quê? Pra tua filha aprender a ser puta e o teu filho aprender a ser aviãozinho do tráfico. Pra que fazer mais escola, cara? Porra. De tempo tinha que não, vamos dinamitar as escolas que já existem. Integral, garantindo a cobertura de mais de 1,15 milhões de alunos. Equipar cerca de 1.100 hospitais de médio porte para operações de... Vai lá no hospital. Fiz o vídeo essa semana, não fiz? Fazer hospital pra quê, cara? Fazer hospital pra quê? Pra esses médicos, pra esses bandos de médico, filho de uma puta. Tá aqui o meu vídeo, ó. Achei que ia ficar cego, ó. Um vídeo de meia hora. Só que eu botei lá no meu outro canal chamado Papa Hardware, ó. Onde eu falei da história do meu óculos. Vamos construir hospital pra quê? Pra um oftalmologista não conseguir fazer um exame do meu olho, cara? Vai construir hospital pra quê, cara? Um exame básico, um exame que, sabe, o ChatGPT faz pra ti, cara. O cara não conseguiu, fez o meu exame errado, cara. Eu tive que fazer um óculos, tive que fazer outro. Gastei 3 mil reais nessa brincadeira, cara. Ainda bem que eu tenho condições de poder gastar isso, cara. E se eu não tivesse, cara? E se eu tivesse que ficar com aquele meu olho que tava me dando dor de cabeça, ansiedade, chegar ao final do dia, cara, eu tava com a cabeça cansada, tá? Eu peguei o óculos anteontem, né? Faz 2 ou 3 dias que eu peguei meu óculos novo agora. Pô, tô enxergando 4K, tô enxergando tudo normal, cara. Pra que fazer hospital, cara? Pra botar um bando de médico lá que sabe menos que um enfermeiro, cara? Eu entendo o que o André tá falando aqui. Ele tá querendo quantificar pra gente, mas eu tô criticando. Eu acho que tinha que dinamitar o hospital ruim. O que adianta formar mais médicos no Brasil, cara?
Se o Brasil, nós literalmente já temos mais médicos, isso dá pra fazer um vídeo, nós temos já mais médicos formados do que a média mundial, cara. Nós reclamamos dos engenheiros Uber, logo vai ter os médicos Uber, cara. O que adianta formar um monte de médico? Se imprimir diploma resolver essa educação, imprimir dinheiro resolver a economia, né, cara? Porra, média e alta complexidade e asfaltar mais de 40 mil quilômetros de rodovias. Só que esses gastos, por serem focados mas asfaltar 40 mil quilômetros com aquele asfalto assim, né? Com aquele asfalto fininho. na base em investimentos em infraestrutura, beneficiariam justamente as pessoas mais carentes da sociedade brasileira, já que os super salários do judiciário fazem exatamente o contrário. Se a classe de funcionários públicos como um todo já contribui para piorar a desigualdade brasileira, no mesmo nível em que o Bolsa Família melhora ela, o estrago que um juiz em início de carreira, que já sai ganhando mais do que 99% da população brasileira, faz na concentração de renda nesse país, é provavelmente só tão grande quanto o ego característico de alguns membros da mesma classe. Senhor Leandro, eu chamei sua atenção, o senhor tem que responder assim. O que a senhora deseja, excelência? Responda, por favor. Oi, eu não entendi. Desculpa. Eu chamei sua atenção. O senhor tem que responder assim. O que a senhora deseja, excelência? É isso aí, ó. É isso aí. Sabe, quando eu solto esses vídeos, é bem comum que, apesar das pessoas gostarem, elas comentem. Ah, André, mas tu só reclama e não dá solução nenhuma. E a verdade É que se nós desse a solução ia envolver um genocídiozinho, né, irmão? A solução é muito fácil, tá ligado? Só que se a gente falar, a gente dá um probleminha, né? é que sempre tem algo que poderia ser feito. Pode ser aprovar uma limitação ou o fim dos penduricalhos, com uma interpretação mais rigorosa sobre o teto constitucional dos juízes. Aí os juízes vão julgar se os juízes vão ganhar menos, entendeu? Sacou? Aí você... vamos diminuir aí, vamos reduzir isso aí. Então vou botar pra julgar, vamos botar pra julgar. Quem vai julgar? Nós. Não, mas você vê que não tem como tirar um direito adquirido de algo que já tá retroativo na lei da preliminar. Ah, meu pau na tua mão, cara. A lei orgânica da magistratura poderia ser reformada, poderia ser exigido mais... Mas vai ser reformado só pros próximos que forem entrar. Pra daqui 20 anos começar a dar efeito. Agora não pode mexer nisso aí, porque isso é direito adquirido. Transparência dos tribunais na divulgação dos benefícios que os magistrados recebem. A remuneração poderia Cara, ser... estude pra ser funcionário público, cara. Se tu quer ficar no Brasil, estuda pra ser isso aí, cara. Estuda pra ser funcionário público, cara. Esquece empreendedorismo. Ah, André, meu sonho é abrir meu negócio. Pega no meu pau, tá? Ah, meu sonho é... Não. Entra pra essa máfia aí, cara. Entra pra essa máfia aí, cara. É a única maneira... vai ser a única maneira pra vocês, cara. Vai ser a única maneira, tá? Vai ser a única maneira. Vinculada à produtividade dos magistrados, poderia se propor o fim da aposentadoria compulsória como punição e poderia ser feita uma reforma da previdência específica de juízes, promotores e desembargadores para equiparar eles mais com o resto da população. O problema é que, talvez mais do que qualquer... Eu acho legal porque o André, eu entendo ele. Ele precisa fazer a crítica. Ele bate, mas dele assopra, entendeu? Porque ele não pode, cara, tipo assim, ele não pode falar o que ele realmente pensa, tá ligado? Eu posso falar aqui o que eu realmente penso, mas o que eu penso, né, seria crime de guerra em muitos países. Outra coisa que eu já tenha falado aqui nesse canal, indústria, carros, zona franca, reformar o judiciário
é absurdamente impossível. mais difícil. É impossível. Vamos pegar a aposentadoria compulsória como exemplo. A PEC número 3 de 2024 propõe a extinção da aposentadoria compulsória como punição para juízes, promotores e militares. Perfeito! Mas a proposta já está há mais de 1 ano em tramitação no Senado e sequer saiu da Comissão de Constituição e Justiça. E se a gente for se basear no histórico do Legislativo, bom, uma proposta praticamente idêntica a essa, a PEC 53 de 2011, que extinguia a aposentadoria compulsória para juízes e promotores, levou 2 anos para ser aprovada no Senado. Depois disso, ela foi enviada para a Câmara dos Deputados, apensada em outra PEC, e ficou 12 anos sendo tirada de pauta, colocada em pauta de novo, arquivada, desarquivada na CCJ e sequer foi votada. Tu imagina tu lá pegar um papelzinho. Que papel que é esse? Que papel que é esse aqui? Redução do meu salário? Não. Não vou votar, não. Não vou votar. Você tá brabo? Pessoal, eu sei como resolver todos esses problemas. Eu resolvo... Todos esses problemas vão ser resolvidos muito em breve. É só a gente ser invadido. Nós precisamos começar a marcar o governo dos Estados Unidos, de outros países nas redes sociais, falar, bom, olha só quanto a Amazônia é grande pra caralho, vocês não querem pegar essa porra. Entendeu? Começar a marcar outros governos de outros países. É impossível. Não existe... Pessoal, se Jesus Cristo voltasse agora, Jesus Cristo volta pra terra e ele fala, eu vou administrar o Brasil. Se Jesus Cristo voltasse, ele ia ser novamente crucificado. Nós precisamos ser invadidos por alguém, por um país melhor. É só isso. Nós precisamos ser invadidos por um país melhor. Pronto. Pô, puto, quem sabe? Sabia que mesmo a esse ponto do vídeo ainda dá pra ficar pior? No dia 2 de dezembro de 2024, o governo encaminhou a PEC número 45. Que cortava gastos e restringia um pouco aqueles penduricalhos que resultam nesses salários de 100, 200, 1 milhão acima do teto. Sabe o que os excelentíssimos membros do judiciário fizeram? No dia 4 de dezembro de 2024, os juízes, presidentes de tribunais federais e as dezenas de associações em defesa deles se posicionaram terminantemente contra a PEC e ameaçaram, caso ela fosse aprovada, uma aposentadoria em massa de 40% dos juízes no país inteiro, ameaçando uma bomba previdenciária, uma bomba fiscal, porque se os bonitos se aposentassem, a gente que ia ter que estar bancando o salário quase integral de aposentadoria deles, mais os juízes que iam ter que ser contratados para substituir eles, e uma paralisação do sistema jurídico do país, que não ia funcionar com... Não ia ser de todo ruim não, hein? 40% dos juízes a menos. Não que ele funcione muito bem agora. Não funciona, E sabe o que aconteceu? No dia 20 de dezembro, 16 dias último dia útil do ano. Depois, o Congresso cedeu e esse trecho da proposta caiu. A esse ponto eu não sei mais o que falar pra vocês. Aí ele sai no dia 20 de dezembro e volta daí em março. Porque tem recesso, aí tira 15 dias de férias, aí tem umas horinhas extra que fizeram. Aí volta em março. O Gilmar Mendes já pega o aviãozinho dele pra Portugal, primeira classe, tá ligado? Direito adquirido. Sinceramente, tinha mais uns trechos aqui no roteiro sobre como que é o judiciário que define os próprios salários e como que a gente depende da boa vontade deles para cortar os próprios benefícios, ou sobre como metade do Congresso tem o rabo preso com o judiciário e por isso que essas propostas de corte quase nunca têm chance de passar. Mas eu acho que a esse ponto vocês já entenderam, não é mesmo? Vocês já entenderam aqui? Ficou claro que o Estado é o nosso maior inimigo ou não? Vocês já chegaram a essa conclusão ou não?
que hoje o Estado é o nosso maior inimigo? E o foda, cara, é que... Cara, eu lembro até hoje, cara, faz alguns anos atrás, que eu cheguei a essa conclusão, assim, de tanta notícia ruim, de tanta coisa ruim, e tu não saber pra que lado tu ir, e aí tu chega na conclusão de que o Estado é o nosso maior inimigo. E aí, cara, eu vou te dar bem a real, é o que acontece com todos nós, cara. A gente desanima, assim, a gente murcha, a gente pensa, caraca, cara. Dá uma bad, a gente fica ruim, cara, a gente fica mal. E eu tô trabalhando, cara, pra fugir desse país, cara. Eu não quero mais nem saber quem vai ganhar a eleição ano que vem. Eu quero saber o seguinte, como que eu encho o meu cu de dinheiro da maneira mais rápida possível, sem fazer nada de legal, para tentar ter algum acúmulo de capital para poder fugir do Brasil. Lembrando, eu vou fugir igual. Tendo acúmulo de capital, não, eu vou fugir do... Eu não vou nem sair, eu vou fugir do Brasil. Porque agora vocês viram, né? Aumento de IOF para levar dinheiro para fora, virou um inferno. Tá cada vez pior, logo vão proibir. Logo vão proibir isso aí tudo. Eu vou ter que fazer vídeo de Xandão preso amanhã, o STF não sabe mais o que faz. Eu vou ter que apelar pra isso aí, apelar pra essas clickbait, tentar ganhar uns 30, 40, 50 mil por mês e fugir do Brasil, gurizada. Eu vou fugir, eu já tô com essa ideia, irmão. Eu já tô com essa ideia. Dizer que isso aqui é injusto é óbvio, ao mesmo tempo em que é irônico, tendo esses disparates partido do poder que deveria representar a justiça. Então talvez seja melhor chamar por aquilo que realmente é. Um narco-estado. Uma vergonha. Vergonha é tu dar um peido na sala de aula sem querer, cara. Isso aqui é um roubo sistemático, é um estupro sistemático de 90% da população para sustentar pessoas que mais consomem do que produzem, cara. Bom, mesmo isso, mal dá pra se dizer sem arrumar problema. Ministro Lewandowski, o Supremo é uma vergonha, viu? Eu tenho vergonha de ser brasileiro quando eu vejo vocês. Você quer ser preso? Você quer ser preso? Olha que delícia, cara. Ai, velho, que delícia. Eu não posso me expressar? Chama a Polícia Federal, então. Chama a Polícia Federal. Chama a Polícia Federal. Chama. Porque eu falei que o Supremo é uma vergonha. Tu tem que ser roubado e agradecer. Você tem que entregar mais de 50% de tudo que você ganha. Depois sobra aquela metade e tudo que você gastar com aquela metade já vai ter 30, 40 ou 50% de imposto de novo. Aí você vai ter só 25% do que você produziu. E tudo que você comprar e deixar para tua família tem que pagar imposto de renda, e tem que pagar imposto de herança, e tem que pagar imposto de transferência, e tem que pagar IPTU, e tem que pagar IPVA. E você tá entendendo, cara? Cara, eu ganho bem, velho. Eu não vou mentir pra vocês, que eu nunca menti pra vocês. Eu não preciso mentir pra vocês. Eu ganho bem. Eu ganho bem. Eu tô no top 5% mais ricos do Brasil hoje. E falo isso com muito orgulho. E pau no cu de quem não gostar. E eu tenho menos poder de compra do que um cara de 16 anos virando hambúrguer no McDonald's dos Estados Unidos, cara. O topo da pirâmide dentro do Brasil tem menos poder de compra do que um filho da puta de 16 anos virando hambúrguer no McDonald's dos Estados Unidos, cara. E a gente poderia usar aqui a Espanha, a gente poderia usar um monte de outros países. Eu uso os Estados Unidos porque é o que é mais comum. Mas você tá entendendo? Isso é vergonhoso, cara. Isso é vergonhoso. Me dá ânsia de vômito. Não adianta ganhar bem nessa merda desse país, cara. Não adianta ganhar bem aqui, cara. Fujam enquanto há tempo. Voltando à coluna do Barroso uma última vez, talvez o valor da justiça seja realmente inestimável. Mas a partir do momento em que se usa do ideal da justiça para enriquecer e solidificar privilégios ao custo de uma população que nem nos seus sonhos mais selvagens sequer sonharia em ganhar 10%
do que alguns de vocês ganham em um mês? Esse aqui tá falando só de salário, fora os outros benefícios. Será que o judiciário tá realmente sendo justo, ministro Barroso? Ou será que ele só virou uma caricatura de si próprio? Mais uma máquina de produzir desigualdades, pervertendo a própria lei que deveria defender, com interpretações criativas para acumular vantagens eventuais. E se esse vídeo chegar em algum juiz, o senhor ou a senhora, podem ficar à vontade para ficar com raiva e me esculachar. Mas tenta sair da sua bolha de hiperprivilegiados só por 1 minuto e se perguntar: será que 30 mil reais não é o suficiente? Eles não vão sentir nada, irmão. Numa canetada eles derrubam o teu canal inteiro. 46 mil reais não é o suficiente? Eu sei que o primo do tio da tua mulher trabalha num escritório de advocacia internacional e tira 200 mil reais por mês. Ou que o teu cunhado tem a fazenda de 15 mil hectares no Mato Grosso do Sul e que perto deles tu realmente não ganha muito dinheiro. Mas tem 99% da sociedade brasileira que ganha menos que tu. Metade deles ia levar 3 anos poupando tudo o que ganha para acumular o que você ganha em 1 mês. Não tá bom já? Então, já que esse vídeo já tá feito, o meu apelo simplesmente é: compartilha ele, corta, mostra para outras pessoas, para que todo mundo saiba o real custo da justiça no Brasil. Se ele cair ou se vierem atrás de mim, pelo menos a mensagem sobrevive. No mais, muito obrigado por ter assistido até aqui e eu vejo você na próxima. Agora tem Live Pix, cara.